Glórias ao nome do Senhor. Que louvor fenomenal. Que louvor que fala e que nos inspira, que nos ensina e que nos traz a reflexão. Muito lindo esse louvor. Quando nós ouvimos um louvor como esse, nós realmente concluímos que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos ter o nosso caráter renovado, que nós precisamos ter atitudes diferentes diante da tribulação, diante dos momentos difíceis. E só o Espírito Santo que pode nos capacitar, que pode nos moldar, que pode nos transformar e fazer de nós uma pessoa melhor. Amém? Nesse momento, eu quero convidar você a redobrar a sua atenção, a ter uma dedicação um pouco maior neste momento, para nós meditarmos alguns momentos, alguns minutos na palavra do Senhor. Você que está aí e tem a sua Bíblia ao seu lado, abra comigo em Lucas, capítulo de número 13, versículo 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo 22. Diz desta forma o texto. Enquanto que você talvez procure aí essa passagem, eu quero desde já, o nosso irmão ele vai falar posteriormente, mas eu já quero aproveitar e expressar a minha alegria e a minha gratidão a Deus e agradecer a Deus, oferecer essa transmissão, esse culto, essa reunião em ação de graças ao nome do Senhor, porque o meu irmão ele passou 20 dias internado. Glórias a Deus que não foi concernente a problema de Covid, mas ele passou internado por esse tempo por conta de um problema físico e glórias a Deus, ele já se encontra hoje, ele recebeu alta, já se encontra em casa e muito mais recuperado e nós estamos felizes e eu quero glorificar o nome do Senhor por conta dessa bênção. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo 22, diz dessa forma: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, versículo 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente e do norte e do sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros e primeiros que há que serão os derradeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto muito importante, que me chama muita atenção pela sua mensagem e pela sua profundidade. Esse texto, na verdade, pela sua
seriedade que é apresentada principalmente, eu chamo a atenção para o versículo de número 24, onde as palavras de Jesus, o alerta de Jesus é muito importante, muito enfático, e eu quero chamar a sua atenção mais para o versículo 24, onde eu posso aprender 3 coisas do versículo 24. 3 coisas eu quero falar, quero chamar a sua atenção aqui no versículo de número 24 de Lucas, no capítulo 13. Ok? Esse texto, na verdade, para a nossa reflexão, existe um outro texto paralelo, mais citado, mais comentado, mais falado, que é de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus ele diz: entrai, pois, pela porta estreita, porque larga a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos há que a encontrem. Entrai, pois, pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Uma mensagem muito parecida à de Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Mas chamando a sua atenção, em primeiro lugar, sobre o versículo 23, porque o que Jesus ele narra e o que Jesus ele fala, o seu pronunciamento é provocado por uma pergunta, e a pergunta é feita no versículo 23 por um homem. Este homem, eu imagino que ele está intrigado, está perturbado e está curioso em saber. Ele pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Que pergunta interessante a deste homem. Talvez a sua reflexão seja baseada quando no momento histórico que o povo de Deus, ele sai do Egito, e dos que saem do Egito e conquistam a terra prometida são apenas 2 pessoas. São várias pessoas que entraram na terra prometida, sim, isso é verdade. Mas dos que saíram e entraram, foram apenas 2 pessoas, e são elas Josué e Calebe. Isso é para nos chamar a atenção, onde a promessa era para uma multidão de pessoas, e só 2 pessoas recebem essa promessa, tomam posse dessa promessa. A pergunta deste homem também nos chama a atenção sobre o dilúvio, onde momento esse em que apenas 8 pessoas foram salvas da condenação de Deus no mundo neste período. Apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção nesse versículo, em primeiro lugar, é que Jesus, no versículo 24, trazendo sua atenção aqui para o versículo 24, a primeira coisa que me chama a atenção é um alerta muito grande sobre Jesus. Ele fala: porfiai por entrar pela porta estreita. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que existe uma porta. Existe uma porta, e a característica dessa porta é que ela é estreita. A porta que leva à salvação é uma porta estreita. A porta pela qual nós precisamos passar é uma porta estreita, é uma porta de difícil acesso, é uma porta que exige um esforço para que nós entremos por ela. Jesus ele diz: porfiar. E o que é porfiar? Porfiar é se esforçar, é lutar, é ter esforço demasiado para alguma coisa e para alguma finalidade. E Jesus ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Isso nos chama a atenção de que entrar pela porta da salvação não é algo fácil. É muito difícil
entrar por esta porta? A própria palavra já diz que é uma porta estreita, e nós precisamos porfiar, nós precisamos nos esforçar por entrar por essa porta. Não é fácil nós termos uma vida, é muito fácil você vir até o templo, você louvar, você cantar, você participar do coral, você participar das atividades da igreja. Só que a dificuldade de ser cristão está lá fora. Da porta para fora é que está a dificuldade, é da porta para fora que está os desafios, é da porta para fora que está os obstáculos que se interpõem na nossa caminhada cristã. Jesus ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Lá fora é mais fácil nós darmos ouvidos a coisas vãs. Lá fora é mais fácil nós nos inclinarmos às coisas que nos conduzem à porta larga, que conduz à perdição. É muito importante que nós nos esforcemos. Meu irmão, eu não sei como tem sido a sua caminhada, se tem sido leve, se tem sido fácil, mas Jesus ele nos adverte que nós temos que porfiar, que nós temos que pelejar. Você tem que pelejar para deixar tudo aquilo que você sabe que você precisa deixar, que você sabe que você precisa abandonar. Não é fácil, mas nós temos que pelejar, nós temos que porfiar. Existe uma porta, e essa porta se chama Jesus. Que porta estreita é essa? É Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9, disse-lhe Jesus, eu sou... João capítulo 10, versículo 9, Jesus ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele é a porta pela qual nós devemos passar. Jesus é a porta que neste momento está aberta. Isso é um detalhe muito importante. A porta que conduz à salvação, essa porta está aberta. Essa porta ela não é inacessível, ela é acessível a todos. Essa porta ela está aberta e todos nós temos a oportunidade de entrar por ela. E por que essa porta é tão difícil de entrar? Por que essa porta ela é caracterizada como uma porta estreita? Porque para que eu entre por essa porta, para que eu passe por essa porta, existem alguns requisitos. Quando Jesus ele chama os seus discípulos, ele vira para os seus discípulos, ele não diz para as pessoas, para a multidão, ele fala para os seus discípulos, isto é, aquelas pessoas que estão seguindo a Jesus, que passaram a seguir a Jesus, que querem agora seguir a Jesus. Jesus ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 16, versículo 24, e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus ele diz, aquele que quer ir após ele, aquele que quer caminhar com ele, tem que negar a si mesmo. Só que essa não é uma ordenância tão simples, porque negar a si mesmo não é fácil. Tem um louvor muito conhecido agora na atualidade, que eu não sei o nome, mas você com certeza deve identificar, onde ele diz que na vida real o maior vilão sou eu. O maior vilão na nossa vida pessoal, muitas das vezes não é o inimigo, porque é o inimigo que nos coloca as decisões erradas para nós tomarmos, mas é nós que decidimos se vamos tomar ou não. É nós que decidimos qual caminho trilhar. É nós que decidimos quais atitudes vamos ter. É nós que decidimos. Por que é tão difícil passar por essa porta, adentrar essa porta? Porque existem alguns requisitos que precisamos ter. E não é fácil ter esses requisitos.
Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz a palavra do Senhor, o autor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ter uma vida de santidade é um desafio. Viver uma vida de separação de coisas e práticas que desagradam ao Senhor é um grande desafio que nós precisamos assumir. Jesus, ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Não existe uma outra porta, não existe um outro caminho a não ser Jesus. Jesus. Se bem que é verdade que existem outras portas que oferecem salvação. Mas não se engane, nunca a salvação não é dado, não é de forma simples, a salvação não é... Tem gente que tem flexibilizado o evangelho e a salvação, mas não é fácil, não é simples. A salvação é algo difícil. Jesus, ele diz, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6 diz: disse-lhe, pois, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra porta a não ser Jesus. Não existe outro caminho a não ser o caminho da renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção aqui no versículo 24 de Lucas capítulo 13 é que uma profecia muito estarrecedora, muito que nos chama a atenção. Jesus, ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Ele nos dá a entender que existe uma porta. Ele nos dá a entender que precisamos nos esforçar para entrar por essa porta. E ele dá um alerta e uma profecia. Qual é essa profecia? Ele diz que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Jesus, ele diz: muitos procurarão entrar por essa porta, mas não poderão entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos chama a atenção, isso nos intriga, isso nos traz a reflexão de como está a nossa vida, de como está a nossa conduta. Os momentos em que nós estamos passando, os momentos em que a igreja está enfrentando aqui na terra, são momentos muito decisivos, onde muitas pessoas têm tido as suas vidas cefadas, e onde muitos não estão tendo a mesma oportunidade que o ladrão na cruz teve, de se arrepender, de refletir sobre os seus pecados e se arrepender e pedir a misericórdia de Jesus. A advertência que Jesus ele dá, a profecia que Jesus ele fala, ele diz que muitos procurarão entrar e não poderão. Não existe evento mais importante que vai marcar a história da humanidade. O momento que nós estamos passando, eu creio que nós vamos passar por ele, vai terminar, ok? Nós vamos passar por esse momento, Deus ele vai agir. Eu tenho certeza que Deus ele está agindo no meio dessa pandemia, que Deus ele tem disciplinado o seu povo, assim como Deus ele disciplinou lá no cativeiro babilônico, lá no cativeiro persa. Deus ele está tratando com muitas pessoas nesse momento, e nós vamos passar por esse momento, vamos comentar sobre esse momento muito tempo depois, mas
existe um outro evento que vai marcar a humanidade, que vai marcar a história da raça humana, que se chama arrebatamento da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, em um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados para a honra e glória do Senhor. O arrebatamento da igreja é o evento que vai marcar a história da humanidade. É o momento onde a porta vai se fechar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos procurarão entrar, mas não poderão. É o que diz aqui a palavra do Senhor no versículo 26. Então começareis a dizer: temos comido, bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Versículo 27, ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Aqui, neste momento, em Mateus capítulo 24, onde muitas pessoas, meu irmão, isso daqui é muito sério, muitas pessoas que estão na casa do Senhor, que participam do nosso vínculo cristão, mas não têm abandonado práticas, mas não têm abandonado comportamento, mas o pecado ainda tem sido comum na sua vida. E são pessoas que lá em Mateus capítulo 24 dizem: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, nós profetizamos, nós pregamos, nós fizemos várias coisas. E isto é maravilha. Na palavra do Senhor, milagre é uma coisa. Milagre é quando uma pessoa, ela está enferma e alguém ora sobre ela e ela é curada. Maravilhas, uma pessoa, ela não tem o seu cabelo e eu oro para que ela cresça aquele cabelo daquela pessoa. Uma pessoa não tem um braço e eu oro para que aquele braço seja restituído. Isso acontece, isso é maravilha. Pessoas que fizeram maravilhas vão falar: Senhor, nós estivemos contigo, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Pessoas que participavam do vínculo cristão, mas ainda estavam em iniquidade, ainda estavam na prática do pecado. Eu não tenho como ser mais claro do que isso. E isso nos traz a reflexão. Hoje Deus ele está nos convidando à mudança. Hoje Deus está nos convidando a tomar um caminho diferente. Hoje Deus ele está nos trazendo e nos chamando para o caminho da sua graça, da sua presença. Deus ele está nos chamando de volta para a casa do Pai. Deus está nos chamando de volta. Eu não sei quais são os caminhos diferentes que você talvez está tomando, as atitudes que você está tomando, e hoje Deus está falando com você. Mas hoje você tem a oportunidade de desistir de tudo isso e tomar uma atitude diferente. Nós muitas das vezes estamos na nossa vida agindo de tantas formas e não refletimos e não nos percebemos daquilo que estamos fazendo, mas chega um momento que a ficha ela cai. E é nesse momento que nós temos que reconhecer e voltar ao caminho da casa do Pai. Foi assim com o filho pródigo. Ele fez, tomou tanta atitude errada, tomou tanto caminho errado, mas chegou um momento que a ficha caiu. E ele falou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? E ele tomou a atitude correta de voltar para a casa do Pai. Nesse momento, que Deus ele venha tocar no seu coração e você venha desistir de tudo isso que você tem feito, da vida que você tem levado, e você venha tomar a atitude, aí onde você está, na sua casa, aí onde você está nesse momento, assistindo essa transmissão, de falar: Senhor, eu quero tomar uma atitude diferente,
Eu quero ter uma vida diferente. A partir de hoje eu quero uma vida na tua presença. A partir de hoje eu quero uma vida com o teu Espírito Santo. A partir de hoje eu quero uma vida longe do pecado, longe das coisas que me trazem para longe de ti. Hoje eu quero estar perto de ti. Hoje eu quero andar na tua presença. Hoje eu quero viver na tua presença. Que neste momento, me acompanhe nessa oração, me acompanhe neste momento e convide ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da sua vida e para que nós venhamos ter uma nova vida a partir de hoje na sua presença. Meu Pai, a tua palavra foi pregada, o teu nome foi anunciado. Senhor, o teu Espírito Santo, ele tem, aleluia, o papel de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, neste momento, que vidas venham ser transformadas, que mentes venham ser transformadas e pessoas venham ter atitudes diferentes diante de Ti. Meu Pai, faz a obra, faz, Senhor, a obra. É o Teu Espírito Santo que salva, é o Teu Espírito Santo que trabalha nos corações, é o Teu Espírito Santo que faz aquilo que nós não podemos fazer. Meu Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, nos tira do caminho da perdição, nos traz, Senhor, para perto de Ti. Renova, Senhor, a nossa mente, a nossa fé, o nosso coração e faz de nós pessoas para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus.